Thales Mendes traz as principais notícias de segurança pública de Montes Claros e região. Neste domingo, motoristas de 3 carretas foram feitos reféns durante um assalto na PR-251. 2 foram abordados em Padre Carvalho e o outro foi rendido no povoado de Bocaina, em Grão-Mogol. 2 carretas de uma mesma empresa viajavam juntas quando os condutores foram interceptados e abordados por assaltantes, que estavam armados e chegaram de carro. Os motoristas seguiram com os criminosos em direção a Salinas, em apenas uma das carretas. No momento em que eles pararam em Bocaina para mexer no sistema de rastreamento, o terceiro condutor, que vinha atrás e trabalhava na mesma empresa das vítimas, estranhou ao ver a carreta parada e estacionou para beber água e oferecer ajuda. Ele também acabou sendo rendido pelos assaltantes. Os criminosos continuaram seguindo pela rodovia com os motoristas em uma das carretas e foram em direção a um restaurante em Salinas. Uma testemunha conseguiu avisar a polícia militar sobre o roubo, repassando informações sobre um dos carros que dava cobertura para o crime. O veículo foi abordado e o motorista foi preso com o celular de uma das vítimas. Os outros assaltantes conseguiram fugir. Além do automóvel apreendido com um homem preso, há confirmação de que outro carro dava cobertura durante o assalto e um caminhão-baú também estava sendo usado com o objetivo de fazer o transbordo da carga. As 3 carretas foram recuperadas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Montes Claros. E nesta segunda-feira, um rapaz de 23 anos foi preso em Montes Claros por falsa comunicação de crime. Ele procurou a polícia e disse que o celular dele havia sido roubado. Os militares desconfiaram de algumas informações e foram até a casa de um familiar. Primeiro ele disse que tinha pegado o celular da irmã e ligado para o 190 para comunicar o roubo. Depois, quando aprofundados os questionamentos, ele confessou que não havia feito a ligação para o Copom. Em seguida, o homem levou a polícia até um familiar que saberia do roubo. Mas lá a versão não foi confirmada e foi dada a voz de prisão. A motivação para a comunicação falsa do crime pode estar relacionado ao seguro contra o roubo e furto qualificado. Então, com o boletim de ocorrência, ele poderia acionar a empresa. O suspeito, que já possui passagens, foi levado para a delegacia e a Polícia Civil dará continuidade nas investigações. Em Coração de Jesus, um homem de 42 anos foi ferido com um tiro no rosto depois que a espingarda que ele usava disparou. Ele subiu em uma árvore enquanto caçava e, ao jogar a arma no chão, acabou sendo atingido acidentalmente. Como 2 espingardas foram apreendidas, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. O homem baleado precisou ser transferido para Montes Claros devido à gravidade dos ferimentos. No bairro Conferência Cristo Rei, em Montes Claros, a Polícia Militar apreendeu 924 pinos de cocaína em uma construção abandonada. Uma equipe fazia patrulhamento pelo local quando recebeu informações de que o imóvel na rua Maria Idalina estaria sendo usado para guardar drogas. Um homem que estava em cima da laje fugiu pulando muros ao perceber a chegada da polícia. Durante as buscas, os militares encontraram uma sacola embaixo da caixa d'água, onde estavam os pinos de cocaína. Embalagens também foram apreendidas. Todo o material foi levado para a Polícia Civil. Ainda no mesmo bairro, um adolescente de 15 anos foi detido com 40 buchas de maconha e 49 pedras de crack e ainda R$ 251 em dinheiro. O menor foi visto vendendo drogas para motociclistas que chegavam com faróis apagados e saíam rapidamente. O adolescente foi levado para a delegacia junto com o material apreendido. Na tarde desta segunda-feira, na zona rural de Montes Claros, 2 aves da espécie periquitão maracanã foram apreendidas. Segundo a Polícia Militar, os pássaros estavam dentro de uma caixa, descartada por um motociclista que fugiu de uma abordagem. Eles foram entregues no Centro de Triagem de Animais Silvestres. A apreensão aconteceu no povoado de Mato Seco durante uma fiscalização de recursos hídricos e o motociclista não foi localizado. Confira agora a previsão do tempo com Amanda Sampaio para toda a região sudeste nesta terça-feira.
Várias áreas do sul do estado de Minas Gerais registraram chuva no último fim de semana. Eu separei aqui alguns dos acumulados registrados pelo CEMADEM na região de Minas Gerais. Em Boa Esperança, choveu 24,6 milímetros entre 11 horas da manhã de ontem e 11 horas da manhã desta segunda-feira, 20,8 milímetros em Divinésia e em Conquista choveu 20 milímetros. No decorrer desta terça-feira, algumas áreas de instabilidade ainda vão se formar sobre o leste da região sudeste do Brasil. Isso acontece porque há um sistema de alta pressão atmosférica na altura da costa da região sul que está empurrando bastante umidade e nebulosidade em toda a faixa leste da região sudeste. Eu vou aproximar aqui o mapa para a gente entender um pouquinho como vai ser a chuva nesta terça-feira. Na faixa leste do estado de São Paulo, inclusive aqui na região da capital, muita nebulosidade, poucos períodos de sol e deve chover desde cedo, mas com fraca a no máximo moderada intensidade. A nebulosidade vai aumentar bastante, mas o sol aparece em áreas do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, nas outras áreas do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira, Vale do Jequitinhonha e em grande parte do estado do Espírito Santo, inclusive na região da Grande Vitória. Alívio no calorão em todos esses locais e também na região de Belo Horizonte, onde a temperatura máxima deve ficar mais baixa com relação aos últimos dias. A recente passagem de uma frente fria ainda vai deixar bastante instabilidade e pode chover desde cedo com fraca intensidade na região de São Mateus e no extremo leste mineiro, nas áreas que fazem divisa com o sul do estado da Bahia. Em grande parte do interior do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e sul do estado de Minas Gerais, o sol vai aparecer forte no decorrer do dia e chove a partir da tarde e a chuva pode vir acompanhada com raios. Na região do Grande Rio, ocorre aumento na nebulosidade no decorrer do dia e pode apenas garoar à noite. Na região de Belo Horizonte e nas outras áreas do estado de Minas Gerais, o sol vai aparecer, mas não há expectativa de chover nesta terça-feira. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 13 graus, a máxima não passa dos 23, em BH mínima de 17 e temperatura máxima de 28 graus. E em Montes Claros o dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 19 e 31 graus. E em instantes, Atlético perde sexta partida seguida antes do jogo mais importante do ano.